Oi pessoal, estamos de volta para mais um texto do Apocalipse de São João. Hoje capítulo 3, versículo de 1 a 6, a carta à cidade de Sardes. Então Apocalipse 3, 1 a 6, a carta a Sardes. Nós vamos ler esse texto para depois comentá-lo, porque a riqueza de imagens é muito grande, né? Capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, passas por vivo e estás morto. Vigia e robustece o resto que está para morrer, pois não encontro perfeitas as tuas obras diante do meu Deus. Recorda o que recebeste e ouviste, observa-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei como ladrão, sem que saibas a que horas chegarei. Contudo tens em Sardes alguns que não contaminaram suas vestes. Vestidos de branco andarão comigo, pois são dignos. Também o vencedor se vestirá de branco, e não apagarei seu nome do livro da vida. Eu o confessarei diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Esse é o texto da carta à igreja de Sardes. Era uma comunidade muito saudosista, que gostava de se vangloriar do seu passado. Foi invadida e conquistada várias vezes. Teve vários donos, vários países conquistaram essa cidade. Seus moradores eram pouco vigilantes. Eles se preocupavam mais com o passado do que com o presente. Era uma cidade importante na produção de tecido de lã. Os trabalhadores eram muito bem organizados, né? Não tinha sindicato na época, mas eram bem organizados os trabalhadores. A cidade de Sardes foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo. Aquela região tem muito terremoto até hoje, na Turquia, né? Então, ela foi 17 depois de Cristo, ela foi destruída, mas reconstruída pelo imperador Tibério, que até ganhou um templo em sua honra lá em Sardes. Jesus segura as 7 estrelas e os 7 Espíritos, quer dizer, ele está junto e é Senhor das 7 igrejas, que significa a totalidade das comunidades cristãs. E tem a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude da vida. A comunidade de Sardes parece estar viva, mas está morta. Vive de aparência, vive de fachada. A comunidade precisa ficar vigilante, lembrar do entusiasmo inicial e renascer. Ela se deixou levar pela ideologia opressora do Império Romano. Então ela precisa voltar atrás ao seu primeiro amor. Só um pequeno grupo de pessoas não se deixou influenciar pela idolatria. Não sujou as vestes. A veste significa a identidade da pessoa. O jeito de ser da pessoa, né? A veste é a identidade da pessoa na Bíblia. Sardes precisa aprender com este pequeno grupo a se manter fiel, a se manter vigilante, para não ser apanhado de surpresa pelo ladrão, que é a ideologia do Império Romano. O vencedor vai se vestir de roupas brancas e nunca terá seu nome tirado do livro da vida. Se o texto fala que vai proclamar o nome do vencedor diante de Deus, dos seus anjos, é porque a comunidade de Sardes não tinha coragem de aceitar publicamente Jesus. Não aceitava Jesus publicamente. Era bem escondido, né? Nesta igreja todos estavam mortos. Só um grupinho continuava fiel. Graças a esse grupinho, Deus não vai abandonar a comunidade de Sardes, mas vai dar uma chance de conversão a ela. Esse pequeno grupo era o chamado resto fiel, como diz Isaías no capítulo 10. O resto fiel, versículo 20 a 22. O texto diz o seguinte: nesse dia, o resto de Israel, os da casa de Jacó, que escaparem, não vão mais procurar apoio naquele que os segue. Vão se apoiar com toda fidelidade em Javé, o santo de Israel. Esse é o texto do capítulo 10 de Isaías. O resto de Jacó, voltará para o Deus forte. Israel, ainda que seu povo fosse tão numeroso como a areia do mar, a verdade é que de todo ele, só o resto voltará, pois foi decretada a destruição. A justiça transborda. Esse é o texto de Isaías 10. Quer dizer, Deus continua apoiando o pequeno resto de Sardes que era fiel. Como ele fala a Abraão em Gênesis 18:32, Gênesis 18:32, ele diz assim: Abraão continuou: que meu Senhor não se irrite se eu ainda pergunto pela última vez, e se houver 10 justos? Javé respondeu: por causa de 10 eu não a arruinarei. Então, Deus é fiel, né? O resto significa aquele grupinho que é fiel.
a fidelidade de um pequeno resto vai salvar a humanidade inteira. Especialmente no texto dessa carta, né? E no texto de Abraão, Gênesis 18. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.